Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de aplicação clínica dos polímeros e ligas metálicas na odontologia. Sou a professora Andréa Cândido dos Reis e tenho como colaboradora a professora Mariana Lima da Costa Valente. Somos do Departamento de Materiais Dentários e Prótese da Faculdade de Odontologia da USP de Ribeirão Preto. Os materiais odontológicos dividem-se em inorgânicos, que são os produtos à base de gesso, materiais para revestimento e cimentos, as cerâmicas, os metais utilizados para estruturas de próteses, implantes, amálgamas, brackets e fios ortodônticos, e os orgânicos, à base de polímeros. Os materiais à base de polímeros têm ampla aplicação na odontologia, entre eles as restaurações dentárias, que podem ser diretas ou indiretas, as próteses dentárias, que podem ser totais, parciais, próteses sobre implantes, as próteses faciais, as próteses provisórias. Os polímeros consistem de macromoléculas formadas pela repetição de unidades químicas menores, chamadas monômeros, que estão relacionadas entre si quimicamente. Os polímeros mais usados na odontologia são os chamados polímeros acrílicos. A polimerização é uma reação química entre um grande número de moléculas, também chamados monômeros, que formam uma macromolécula, o polímero, de elevada massa molecular, com configurações e conformações sem limites. A reação de polimerização pode se dar por condensação, quando eu tenho uma formação de um subproduto da reação, seja água, ácidos, amônia, ou a polimerização pode se dar por um processo de edição, onde a reação de adição não permite a formação de subprodutos. As resinas acrílicas são frequentemente chamadas de plástico, desenvolvidas a partir de um polímero, o polimetilmetacrilato. São utilizadas principalmente para restaurar dentes ou substituir estruturas dentárias e faciais perdidas. As resinas acrílicas são resinas sintéticas, compostos por várias moléculas grandes chamadas polímeros. Essas resinas sintéticas se dividem em resinas acrílicas e resinas compostas, onde no grupo das resinas acrílicas temos as que são ativadas termicamente e as que são ativadas quimicamente. A imagem a seguir demonstra a forma de apresentação das resinas acrílicas. A resina autopolimerizante ou quimicamente ativada apresenta o pó e o líquido, e a termopolimerizante, da mesma forma, é apresentada na forma de pó e líquido. Observe na imagem que uma peça extremamente importante disponibilizada pelo fabricante é o dosador. Importante se nos é afirmar que, para que obtenhamos o máximo de aproveitamento ou a completude do aproveitamento das propriedades físico-químicas e mecânicas e biológicas dos materiais odontológicos, é necessário seguir com rigidez toda a proposta do fabricante quanto à manipulação e à dosagem. O erro em qualquer um desses passos pode comprometer o resultado final da peça desejada e o desempenho clínico do material. As resinas acrílicas, elas apresentam como diferença fundamental entre a resina autopolimerizante e a termopolimerizante a necessidade de calor para que se ative a reação e para que a reação de polimerização seja completada. A aplicação clínica dos polímeros pode ser revelada nas próteses totais, materiais restauradores, diretos ou indiretos, nos selantes de fóssulas e fissuras, materiais de moldagem, facetas de coroas e pontes, coroas provisórias, protetores bucais, cimentos, além de próteses faciais.
Os polímeros, no caso das próteses totais ou parciais removíveis ou próteses sobre implante, participam da formação da base, dos dentes artificiais, da própria moldeira para a obtenção do molde e consequente obtenção do modelo e também no caso dos reembasadores. Materiais reembasadores são utilizados após a confecção da prótese total em um período pós-cirurgia, numa prótese de transição, durante a espera da confecção de uma nova prótese estar pronta, perda excessiva de peso dos pacientes, entre outros. Os materiais restauradores mais comuns, poliméricos, são as resinas compostas. O desenvolvimento das resinas compostas acontece continuamente na tentativa de melhorar as propriedades desses materiais, promovendo características de maior similaridade possível à estrutura dentária remanescente, facilidades de manipulação, além de durabilidade e até, muitas vezes, propriedades antimicrobianas. Esses materiais restauradores, eles são indicados para substituir a estrutura dentária perdida e modificar a cor e contorno dos mesmos. São desenvolvidos para restauração cervicais, dentes anteriores, dentes posteriores. O caso a seguir demonstra uma situação de grande abrasão, onde o arco superior dos 4 dentes anteriores superiores foram restaurados com resina composta. Os polímeros também são indicados para a substituição de restaurações posteriores, bem como a restauração, quando nós temos a perda de parte do dente, a presença de cáries e até mesmo para a construção de coroas totais em polímeros. A composição dessas resinas compostas é a matriz de polímero orgânico, carga de partículas inorgânicas, que geralmente são a sílica e o quartzo, um agente de união entre essas partículas para que se dê a união dessas partículas à matriz orgânica e um sistema iniciador e acelerador da polimerização. No caso a seguir, mostramos um elemento dental com a necessidade de substituição da restauração por uma nova restauração que se fará em polímero. A sequência do caso é o isolamento absoluto, preparo cavitário e remoção do material antigo e de cárie, proteção pulpar com os materiais indicados, aplicação do sistema adesivo, restauração final e ajuste da restauração. Em seguida, acabamento e polimento. Na restauração a seguir, observamos uma restauração com amálgama, onde nós observamos a presença de cárie remanescente. Removida a restauração, feito o preparo cavitário e a proteção pulpar, passa-se para as fases seguintes de sistema adesivo, restauração, polimento e acabamento. No caso de restaurações onde nós precisamos aguardar um período para verificar a reação pulpar, a mesma coisa é realizada. Observamos esse caso de dente descido com cárie bastante profunda, onde foi feita a remoção da cárie, proteção pulpar com hidróxido de cálcio, uma restauração provisória. Na sequência e nova sessão, observamos o término do preparo cavitário, proteção pulpar com cimento de hidróxido de cálcio, cimento de ionômero de vidro e restauração final com resina composta. Na imagem a seguir, vemos uma grande reincidência de cárie no elemento dental analisado. É feita a remoção da restauração metálica, remoção do tecido cariado, proteção pulpar com hidróxido de cálcio em pó, cimento de hidróxido de cálcio, ionômero de vidro e uma restauração provisória.
Essa restauração provisória é realizada para que se aguarde o período devido e se observe a reação pulpar. Na sequência e retorno, após testes térmicos de vitalidade pulpar, decide-se pela restauração final, onde nesses casos observamos a presença de pinos dentinários para retenção complementar da restauração. Esses pinos hoje raramente são utilizados devido ao grande desenvolvimento de restaurações com resina, indiretas e até mesmo dos sistemas adesivos. Feitos tratamento pulpar e o tratamento dentinário, é feita a restauração final, ajuste oclusal, acabamento e polimento. No caso a seguir, observamos uma restauração, uma reconstrução dental realizada com uma liga metálica amálgama e observamos que após a reabilitação final dos elementos dentários, tivemos um resultado extremamente satisfatório, tanto do desenho oclusal e proximal dos dentes e das estruturas dentárias ausentes, como polimento, brunidura e esculturas perfeitas. Outro caso onde os polímeros são utilizados é para a prevenção de cáries em áreas de sulcos, fóssulas e fissuras, em dentes posteriores suscetíveis à cárie. São os selantes de fóssulas e fissuras, onde, após a profilaxia e preparo superficial da região que receberá o sistema de selantes, é feito o selamento da fóssula e fissura. Os selantes são resinas extremamente fluidas para que se faça com sucesso o selamento das fóssulas e fissuras, sem promover alteração de dimensão vertical, resultando na redução da possibilidade de ocorrência de cárie em grande porcentagem. Outra aplicação dos cimentos resinosos são os cimentos para cimentação, em casos de tratamento endodôntico ou cimentação de núcleos intrarradiculares e até cimentação de peças protéticas, que podem ser em polímero, cerâmica ou até mesmo metais. As restaurações provisórias de coroas e pontes substituíram as coroas provisórias de alumínio ou de carbonato, que tinha uma estética e uma fácil confecção. Semelhantes aos plásticos para as bases de próteses, autopolimerizável e em cores similares ao dente, esses compósitos fotoativados e quimicamente ativados ganharam muita popularidade. Observamos nessas imagens dentes restaurados com polímeros feitos como coroas e pontes provisórias. Outra aplicação dos polímeros na odontologia são os aparelhos ortodônticos, mantenedores de espaço, próteses parciais removíveis provisórias e, inclusive, os elásticos para a movimentação ortodôntica. Facetas de coroas e pontes são utilizadas até hoje e foram extremamente utilizadas para a utilização e otimização da estética no caso de próteses metaloplásticas, que são bastante semelhantes para a obtenção da estética. Restaurações poliméricas em lei são aquelas onde a restauração ela se localiza entre as cúspides dos dentes, e as onlays, as que se localizam recobrindo a cúspide dos dentes. Os acrílicos quimicamente ativados, também pela possibilidade da pigmentação, superfície brilhante e boa estabilidade dimensional, ganhou grande espaço por ser feito de modo indireto e ter possibilidades adicionais de polimerização, apresentaram suas propriedades melhoradas e ampla indicação. Os
obturadores de fenda palatina. Casos de deformidades faciais, como fendas palatinas, necessitam, muitas vezes, de instrumentos que possam fazer a obturação dessa fenda para melhor alimentação, não somente para a reposição de dentes perdidos. Nesse caso, os polímeros termicamente polimerizáveis são excelentes opções e apresentam excelentes propriedades para esse fim. Os obturadores endodônticos, como a gutapercha, também fazem parte do grupo dos materiais poliméricos, utilizados na odontologia, utilizados na área da endodontia. Protetores bucais, utilizados por atletas, também fazem parte do grupo de polímeros e, por isso, cabe ao cirurgião dentista compreender qual é o tipo de polímero, sua aplicação, a possibilidade de danos aos tecidos bucais, se existe ou não a presença de toxicidade, genotoxicidade ou mutagenicidade, para que esses instrumentos eles possam ser usados sem causar risco aos pacientes. Os materiais de moldagem, chamados elastômeros, como citados no início, apresentam elasticidade, deformação e alongamento rápido e reversível sob pequenas tensões. São parte do grupo dos polímeros, extremamente utilizados na odontologia para estudo, para a obtenção de modelos de estudo, para a obtenção de modelos de trabalho. O slide a seguir mostra que esses elastômeros, que fazem parte da classe dos polissulfetos ou das siliconas de adição ou das siliconas de condensação, os poliéteres, apresentam diferentes formas de apresentação, tipos de mistura e diferentes consistências. Entretanto, a sua origem polimérica é que permite essas propriedades tão desejadas para o objeto odontológico de reabilitação. Outro caso apresentado são os materiais para próteses maxilofaciais. São realizados para a correção de defeitos faciais resultantes de cirurgias, cânceres, acidentes ou deformidades congênitas, podendo, da mesma forma que a manipulação para próteses totais ou parciais e confeccionada pelos protético e cirurgião dentista, podem devolver a estética, a função e a convivência social de muitos pacientes acometidos por tais disfunções. Esses polímeros também são utilizados para a confecção de contenções oclusais. Tanto as resinas acrílicas térmico ou autoativas são utilizadas para o tratamento de pacientes com dores articulares ou dores na ATM, para pacientes portadores de distúrbio temporo-mandibular, com a sua correta indicação sendo placas miorrelaxantes, placas reposicionadoras, entre outras. As moldeiras individuais, confeccionadas individualmente para cada paciente, para a realização e obtenção de moldes para futuro obtenção de modelos, também utiliza-se a resina acrílica autopolimerizável. Ligas metálicas. Outro capítulo importante a ser discutido de grande e diversa aplicação na odontologia são as ligas metálicas. Como definição, é um material metálico constituído por dois ou mais metais e, em certos casos, por elementos não metálicos obtidos pela fusão de seus constituintes e cujas propriedades são satisfatórias para utilizações particulares e individuais. Historicamente, tivemos que antes de 1969, 95% das restaurações eram em ouro. Nos anos 70, aproximadamente 146 ligas tinham um menor teor de ouro. E atualmente temos centenas de ligas alternativas não áuricas. As características ideais de uma liga metálica para uso em odontologia é que esta apresente resistência à oxidação, corrosão e compressão.
Apresentem uma dureza superficial satisfatória, um escoamento que lhe permita a brunidura, baixa contração durante o processo de fundição, para que eu tenha maior estabilidade da peça obtida, que ele tenha compatibilidade biológica, não sendo tóxico, e tenha também um baixo custo. A imagem do slide demonstra uma estrutura metálica para uma prótese parcial removível. A classificação dessas ligas metálicas é dependente do número de elementos ou componentes. São chamados sistemas binários quando dois elementos são combinados nas suas diversas proporções. Sistema ternário para 3 e assim por diante. Os tipos de componentes da liga, tipos e quantidade, também os classificam como liga altamente nobre, quando tenho 40% de ouro ou mais de 60% de metais nobres, uma liga nobre, quando tenho 25% ou mais de elementos metálicos nobres, e uma liga predominantemente de materiais básicos, quando tenho mais de 75% de metais básicos e menos de 25% de metais nobres, como exemplo, o níquel-cromo e o cromo-cobalto. As ligas de ouro são o referencial ideal para as restaurações metálicas fundidas. Entretanto, possuem um alto custo e o conteúdo de ouro de uma liga para uso odontológico é sempre calculado como quilate da liga. Observamos na imagem a seguir uma estrutura metálica para a prótese removível em ouro e um coping metálico, aquele que se receberá o recobrimento por resina ou por cerâmica, que é o coping também de ouro. As ligas de metais nobres, temos a liga prata-paládio. É uma liga alternativa excelente ao uso do ouro, empregadas em restaurações metálicas unitárias, coroas totais, pinos intracanais e próteses fixas pouco extensas. As ligas de prata e estanho têm a incorporação de outros elementos, como o cobre e o zinco, para melhorar as propriedades. Tem como característica um resfriamento lento após a fundição e também são indicadas para restaurações metálicas coroas totais. São ligas macias e de fácil brunimento. A liga cobre e alumínio-zinco foram introduzidas para baratear o custo de algumas restaurações e ainda são indicadas para restaurações unitárias, para pinos intracanais e para próteses fixas. Apesar dos seus problemas de contração, de fundição, oxidação e corrosão, continuam sendo muito utilizadas. As de níquel-cromo são alternativas de alta fusão para trabalhos em próteses parciais removíveis. As ligas de cobalto-cromo são ligas de alta fusão e possuem a mesma indicação das de níquel-cromo. Qual é a aplicabilidade clínica desses materiais apresentados? Próteses parciais removíveis em sua estrutura metálica, os copings para a prótese parcial fixa, que receberão a sua recobertura em resina ou cerâmica, os núcleos metálicos fundidos, os copings para próteses metalocerâmicas, as estruturas implantos suportadas, abaixo das cerâmicas, das resinas ou das próteses totais construídas sobre o implante, encontramos as estruturas metálicas para suporte e resistência das mesmas, além da melhor adaptação aos componentes protéticos que só o metal consegue permitir. As ligas forjadas são apresentadas nos fios ortodônticos porque é uma liga que é modelada em outra forma por uma força mecânica. E temos também as limas endodônticas. Casos importantes de conhecimento da importância das ligas metálicas também se dá aos instrumentos. Essas ligas, elas precisam ter conformação adequada, estrutura adequada, trabalho de torneamento adequado, como o caso dos implantes,
para que não aconteça acidentes de fratura de instrumentos, de fraturas de implantes, pela falta de compreensão da suportação máxima de cada uma das propriedades dessas ligas. Os implantes odontológicos, feitos basicamente de titânio, recebem seus componentes protéticos preparados com ligas metálicas. As alavancas, fórceps utilizados nas cirurgias, as próprias brocas utilizadas para preparo ósseo no caso de cirurgias de implante, para preparos cavitários, após a mecânica de várias esterilizações, esses materiais perdem suas propriedades de corte e de resistência, tendo que ser substituídos. Agradecemos a presença e atenção de todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de aplicação clínica das ligas e dos polímeros na odontologia.